Existe um segundo fator no contexto que nos impede de tirar as conclusões certas. Esse é um fator de ordem intelectual. E ele vem da tradição imensamente forte que tem a ideia de mundo melhor e a ideia da participação de todos para a construção de um futuro melhor. Esta ideia, ela evidentemente, ela supõe uma ideia de continuidade da história humana. Quer dizer, ela encara a história humana como um fio contínuo que se dirige a um estado supostamente melhor que nós teríamos amanhã ou depois. Contra isso é preciso lembrar que qualquer ideia de continuidade histórica é necessariamente apenas simbólica. Não tem materialidade alguma, porque, como já dizia Santo Agostinho, tá certo? Mais de 15 séculos atrás, o fio do tempo para a espécie humana, ele é escandido, ele é cortado pelo fenômeno da morte. Ninguém ficou vivo ao longo de uma evolução histórica de 300 anos, tá certo? Para ser nem a testemunha e nem um agente contínuo daquilo. Toda a ação histórica é escandida, é cortada pela morte e pela substituição das gerações. E a continuidade é apenas um elemento simbólico que aparece na cabeça dos historiadores da geração seguinte. Eles criam uma unidade que é puramente conceptual ou simbólica. A verdadeira estrutura da vida humana, tá certo? Nós encontramos apenas, nunca na continuidade histórica, mas na continuidade biográfica da existência do ser humano, que consiste com a sua continuidade orgânica sobre a Terra. É nesta continuidade biográfica que se encontra, vamos dizer, a base para a verdadeira compreensão do processo social. Quando eu falo em continuidade biográfica, eu estou querendo lembrar exatamente aquilo que dizia o nosso colega de nome impronunciável, não consegui saber como é o nome dele. Suri. O primeiro, Suri. Suri. Bom, é mais fácil do que o sobrenome. Easy, Suri. Então, a questão, vamos dizer, do risco individual. Quer dizer, viver é correr riscos, é tomar decisões, e essas decisões vão fazer o tecido da sua vida. Você não tem, como a história, um prazo indefinido para continuar tomando decisões. Um dia você vai morrer. E no instante que você morrer, a diferença entre estar vivo e estar morto é só uma. Enquanto você está vivo, você pode mudar. Depois que você morreu, a sua história fechou. Exatamente como no famoso verso que Stéphane Mallarmé escreveu sobre o túmulo de Edgar Poe. Tel qu'en lui-même enfant, l'éternité le change. Quer dizer, a eternidade o transforma finalmente naquilo que ele era. A forma daquele indivíduo fechou. E ele passa para uma outra espécie de existência. Agora ele existe como forma fixa. Ele não pode mais ser mudado. Isto não tem nada a ver com religião. Isto é a sua forma definitiva e eterna. É naquilo que você se transformou. Toda a vida humana, ela só adquire sentido quando nós encaminhamos as nossas decisões e as nossas ações no sentido de que a nossa forma final tenha valido a pena e não seja nem uma vergonha para nós, nem um suplício para as gerações seguintes. Aqueles que, em vez de ter em vista essa estrutura real da vida humana, nos propõem concepções da história que se dirigem a futuras sociedades melhores, em primeiro lugar, estão nos tirando fora da estrutura da realidade, fora da estrutura real do tempo, e estão nos colocando dentro de uma visão hipnótica. À luz de um exame objetivo da estrutura do tempo, o que nós sabemos é que nós não sabemos qual é o futuro. Ora, em primeiríssimo lugar, por um motivo muito simples. Eu não posso saber qual é o sentido, o objetivo da história, porque eu não sei quando a história vai terminar. Eu posso saber qual é o sentido final de uma tragédia de Shakespeare, porque tem um último ato. E nesse último ato tem uma resolução. Não é isso? E você sabe mais ou menos qual é a duração da peça. Agora, a história humana, quem sabe como vai terminar? Quando vai terminar? Ninguém sabe quando vai terminar. E se você não sabe quando será o fim, não tem sentido você querer distinguir o que foi meio e o que foi objetivo. Tudo aquilo que é tido como objetivo de um certo movimento histórico se torna meio para o movimento histórico seguinte.
Está entendendo? Então, não há, por assim dizer, começo, meio e fim. O fim é uma mera hipótese e você não sabe quando ele vem. Portanto, você não sabe se o que acontece no mês que vem será o fim da história ou será mais um capítulo da história. De uma história que terá, então, um outro fim mais adiante. O qual fim, quando chegar, também talvez não seja fim e seja mais uma continuação. Então, a ideia de uma estrutura do tempo voltada à consecução de um objetivo pré-determinado é uma noção falseada na base. Nós sabemos apenas que a história continua. Este é um dado permanente da condição humana. Você estar vivendo uma história que você não sabe quando termina. Você não sabe nem quando termina a sua vida pessoal. Quanto mais a vida da espécie humana. A estrutura do tempo é, quando voltado para o futuro, uma estrutura em aberto, não é uma estrutura fechada. E se está em aberto, não pode haver um sentido da história. Está entendendo? Quer dizer, aquilo que, por exemplo, para uma geração foi o sentido dos seus esforços, é isso? Vamos supor que tenha sido realizado. Na geração seguinte, aquilo já não é o sentido, aquilo já é o estado de coisa que está sendo vivido por eles. E que eles, inclusive, podem julgar negativamente. Quer dizer, tudo aquilo que para a geração anterior constitui as mais belas esperanças, para eles é uma bela porcaria, porque eles estão dentro dela. E aquilo é simplesmente um estado de coisa, estado de fato. Mas, quando nós fazemos esta analogia, vamos dizer, do movimento revolucionário com a juventude, nós estamos caindo na mesma esparrela. A analogia biológica da história é falsa por quê? Porque a vida biológica humana tem uma duração predeterminada. Tem uma duração média predeterminada. É isso? E uma sucessão de fases que não são intercambiáveis. Você não pode ter a sua adolescência antes da infância. Tá certo? Você não pode ter a sua velhice antes da sua maturidade. Tá certo? Muito bem, pode ter a sua decrepitude, tá certo? Antes da infância, adolescência, maturidade, etc, etc. A não ser que você seja o Lula. Tá certo? Então, mas esse é um fenômeno supra-histórico. Então, isso quer dizer que nós podemos encarar a vida humana como um desenvolvimento em direção a uma certa realização que deveria ser conquistada assim, entre a maturidade e a velhice, tá certo? Porque nós sabemos que existe uma duração predeterminada, duração máxima possível, mas na história nós não temos a menor ideia disso. A história é um processo em aberto. Então você até falar de sentido da história, tá certo? Não faz sentido.